Hoje no programa Saúde é Tudo, nós vamos mostrar para vocês a importância que tem do conhecimento de uma estrutura do olho chamada íris, que é justamente a cor dos olhos das pessoas. Então, na íris nós temos várias estruturas que nós podemos estudar o corpo humano, e no centro dela nós temos um orifício chamado de pupila. Então, é exatamente na pupila que existe uma série de alterações estas que nos informam muitas situações orgânicas que, às vezes, muitos exames médicos não mostram. Então, essa é a finalidade, levarmos alguns conhecimentos para vocês sobre uma estrutura da íris, que é a pupila, e que muitas vezes ela é desconhecida. Nós diríamos assim, a maioria dos médicos não dão muita importância à iridologia, mas eles dão importância à pupila. Então, o neurologista, por exemplo, e o médico urgentista e o anestesista, eles utilizam a íris, sim. Apesar deles não conhecerem como iridologia, né? Mas eles estudam, porque se um plantonista está atendendo um paciente de urgência e ele tem uma parada cardíaca, por exemplo, e ele tem dúvida se o paciente morreu ou não, ele joga luz na pupila, e quando ele joga luz na pupila, tem que haver uma mudança na pupila, ela deve se mexer, deve fechar. Se a pupila permanecer aberta, dilatada, com midríase, isso chama-se midríase paralítica da morte. Então é um diagnóstico que o médico pode fazer que o paciente morreu. Então, o anestesista também ele olha muito a pupila quando ele quer, e não tem, porque tem instrumentos que mostram a ele isso. Mas ele vai dando anestesia no seu paciente e vai prestando atenção, a pupila vai alterando. À medida que se aprofunda o plano anestésico, vai tendo dilatações e vai tendo fechamentos. Quando ele quer que o paciente volte ao normal, também ele observa a pupila. Mas não é só isso que a pupila informa a um médico ou a qualquer pessoa. Ela diz muito mais coisas. E é essa a finalidade que nós estamos tendo aqui, de mostrar para vocês que alterações da pupila no seu tamanho, na sua posição na íris, ela pode nos dizer muita coisa, ok? Então vamos assistir com cuidado, prestando bem atenção para a gente entender isso. Quando nós estamos estudando a íris direita e a íris esquerda, toda essa estrutura ao redor da pupila, ela mostra situações orgânicas as mais variadas. Por exemplo, aqui nós temos o pulmão do lado direito e o pulmão do lado esquerdo. A gente tem também estruturas como a coluna, que está aqui de um lado e a coluna que está do outro. Então, é interessante a gente lembrar que cada setor desse corresponde a uma estrutura orgânica e às respostas que são dadas. Então, é exatamente estudando essas estruturas do olho é que nós vamos descobrir que tem alguma coisa lá dentro através dos sinais que ela apresenta. E, inclusive, essa parte do meio para o centro, ela ocupa uma área bem conhecida. No centro, logo perto da pupila, nós temos o estômago. E logo depois do estômago nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. Quer dizer, todas as alterações que ocorrem nessa estrutura do aparelho digestivo, poderá aparecer aqui que a gente então estuda as suas características. Então vocês vejam que tem aqui representado todo o organismo. Isso no estudo da iridologia. Mas hoje aqui nós vamos estudar exclusivamente a pupila, quer dizer, essa abertura central, que no olho ela regula a entrada da luz. Então, ele regula a entrada da luz, fazendo com que, quando se joga a luz, ela feche, dá uma miose. E quando está escuro, ela abre, para a pessoa ter mais condições de entrar a luz e ele poder identificar melhor os acontecimentos. Portanto, nós vamos tentar entender o que se passa ao nível das pupilas, tanto a direita como a esquerda, e suas modificações de forma, mostrando com isso várias alterações orgânicas que nós podemos previamente notar nos nossos pacientes.
Comecemos então a nossa conversa sobre alterações na pupila. Bom, o sistema nervoso ele pode ser dividido em somático e visceral. O somático ele é responsável pela integração do indivíduo com o meio que o cerca. Ele recebe os impulsos externos através dos receptores periféricos, que é o sistema aferente, que se comunica com os centros nervosos, levando aos músculos esqueléticos o seu comando. Por isso é denominado de sistema nervoso de vida de relação. O sistema nervoso visceral ou de vida vegetativa relaciona-se com a inervação das estruturas viscerais para garantir o equilíbrio interno. Chama-se isso de homeostase. Através da integração das atividades viscerais, tanto no sistema nervoso simpático como no sistema nervoso visceral, existem componentes aferentes e eferentes. A denominação do sistema nervoso autônomo, como a gente chama, se aplica única e exclusivamente à parte eferente do sistema nervoso visceral. Muito embora alguns autores partilhem da opinião de que essa designação também deva ser entendida a parte aferente. Então existe um antagonismo entre as divisões simpáticas e parasimpáticas, quando na realidade elas atuam num equilíbrio em benefício do organismo como um todo. A própria denominação autônoma ela é incorreta, uma vez se saber que o sistema nervoso é uma unidade, um todo integrado. Então, o sistema nervoso autônomo depende de uma função central e pode ser influenciada pela vontade do indivíduo, considerado o controle da frequência cardíaca e a própria inversão do peristaltismo intestinal, que em alguns iogas eles conseguem promover no seu organismo esse controle. Então, como a gente falou aqui há pouco, para a gente gravar, o sistema nervoso visceral se divide em aferente e eferente. Então, o aferente é aquele que entra levando as informações, e o eferente é o que bota para fora, é o que traz a resposta, que é o sistema nervoso autônomo, que pode ser simpático e parasimpático. Ora, o simpático e o parasimpático são todas as respostas orgânicas que existem de dentro do organismo para fora, que é exatamente o que nós vamos estudar hoje aqui no estudo da pupila feita na iridologia, que a iridologia estuda detalhadamente justamente o simpático e o parasimpático, porque é na íris aonde se reflete tudo o que acontece no simpático e parasimpático. Então, além dela mostrar alterações nos órgãos, ela mostra também alterações funcionais, quer dizer, emocionais. As emoções são simpáticas e parasimpáticas. Um exemplo simples, quando o seu simpático está atuando, seu coração trabalha mais rápido, quer dizer, um órgão que mexe a sua função por conta de uma atividade simpática. Ok? Então vamos aqui no transcorrer da nossa conversa aprendermos muita coisa que está na íris, e aqui hoje, da íris, nós vamos pegar a pupila para falar sobre isso. Então nós vamos fazer um estudo da pupila, estudo esse que é feito pela iridologia. Essa aula foi dada para o 7º período de medicina, e nós vamos então mostrar aqui algumas das coisas que interessam na íris. Classificação da íris. Bom, ela pode ser classificada de várias maneiras, mas nós vamos considerar as íris de cor azul, que é chamada linfática. As pessoas portadoras desse tipo de íris têm boa resistência imunológica, células com grande poder de regeneração,
As principais patologias desenvolvidas cursam com retenção de líquidos, quer dizer, edemas, e inflamações em tendões e ossos. Já a pupila de cor verde, que é chamada biliar, ela tem tendência a desequilíbrio no metabolismo hepático, fígado e vesícula. Os rins são comprometidos com toxinas oxálicas e NOx endogênicos, quer dizer, resíduos do próprio metabolismo. Também existe um aumento da acidez digestiva e circulatórios nos portadores de íris de cor verde, que é chamado íris biliar. Depois, na classificação da íris, nós temos as íris de cor marrom, que é chamada hematógena. É a mais comum. Então, o desenvolvimento de distúrbios circulatórios e hepáticos, com frequência encontramos em pessoas com esse tipo de íris. O metabolismo, de forma geral, é lento e deficiente. E existem as alterações orgânicas que são provenientes de frágil e a baixa eliminação das toxinas, promovendo o aparecimento constante de sintomas musculares, articulares e nervosos. Bem, com isso, nós tivemos a classificação da íris em azul, verde e marrom. Para qualquer pessoa entender nitidamente a situação das pupilas, nós temos aí esse quadro que vai nos orientar bastante sobre o que eu quero falar. Primeiro, nós temos uma pupila normal. Depois, nós temos uma pupila em midríase, que é ela dilatada. Depois, nós temos, para comparar, uma pupila normal e uma pupila em miose, quer dizer, mais fechada, diferente da midríase, que é aberta. A miose é fechada. E, finalmente, a anisocoria, que significa uma pupila normal, ela tem o mesmo tamanho, e anisocoria significa que uma pupila é diferente da outra. Ou ela é dilatada e a outra é normal, ou ela é miótica, quer dizer, menor, e a outra é maior. Então, essas midríase, miose e anisocoria são as três condições que nós devemos ter assim, uma orientação importante para entender isso. Então, a midríase, que é a pupila dilatada, ela ocorre devido a uma estimulação simpática, seja por si mesma ou por uma hipofunção parasimpática, havendo, portanto, predomínio do primeiro. Ora, se o simpático dilata e a miose fecha, se houver uma predominância do simpático, dilata, ou se houver uma paralisia do parasimpático que causa miose. Nestas circunstâncias pode ocorrer taquicardias, diminuição da secreção do ácido clorídrico no estômago, relaxamento dos músculos da bexiga, constipação intestinal por diminuição do peristaltismo e alteração do metabolismo celular. Então vocês vejam que quando há uma midríase, ou seja, uma dilatação da pupila, predomina o simpático. E quando o simpático predomina, a pessoa pode ter taquicardia, diminuição da secreção do ácido clorídrico, quer dizer, para a digestão. Pode ter relaxamento do músculo da bexiga, que é a pessoa se urinar. Constipação intestinal, que é prisão de ventre. Tudo isso por diminuição do peristaltismo e alteração do metabolismo celular. Já na miose, que é a pupila ficar contraída, ocorre devido a uma estimulação do parasimpático, seja por ele mesmo ou por uma hipofunção simpática, havendo, portanto, predomínio do parasimpático. Nessas circunstâncias, pode ocorrer bradicardia, quer dizer, o coração trabalha lento, uma disúria com micção frequente, quer dizer, a pessoa urina muitas vezes e sente ardor na urina. É claro que a pessoa pode sentir isso porque está com uma uretrite. Então, por isso que o médico é quem tem que analisar isso. Agora,
Quando apresenta anisocoria, aí o problema é mais neurológico mesmo, precisa ter mais cuidado, porque significa uma pupila normal e outra ou estreita ou dilatada. E sempre a anisocoria significa algum distúrbio neurológico. Quando a gente estuda a pupila, não é só olhar o tamanho dela, nem a diferença de tamanhos. Tem também a posição dela na íris. Ela pode estar central, que é o normal, ou pode ela estar descentrada, quer dizer, fora do centro. Então, posições ou centramento. A pupila ocupa normalmente uma posição ligeiramente deslocada para a região nasal do olho. Qualquer alteração dessa posição pode sinalizar os mais variados distúrbios. Daí a importância de estudá-la com afinco para melhor compreender o indivíduo como um todo, principalmente quando avaliada como dado corroborativo dos sinais da íris e da esclera. Em seguida, nós vamos descrever os principais descentramentos além do normal e seus significados. Portanto, então, nós vamos mostrar as posições anômalas da pupila em relação à íris. E com isso nós vamos chegar a vários diagnósticos, coisas que a gente às vezes nunca ouviu falar sobre isso. Então é uma semiologia muito científica e muito boa. Então aí nós temos um descentramento medial da pupila, ou seja, descentramento que significa que a pupila ela correu do lugar dela para o centro, ou seja, da periferia para o meio. Então, essa é a situação do descentramento medial. Então, em geral, este sinal ele denota debilidade cardiopulmonar e digestiva. Então, quando você encontrar uma pessoa que a pupila esteja desviada para o lado nasal, então você pensa que o paciente tem fragilidades cardiopulmonares e digestivas. Mais especificamente, quando a pupila direita está deslocada nesse sentido, fala a favor de afecções pulmonares, quase sempre inflamatórias, ao passo que esse descentramento ocorre com a pupila esquerda, é sugestivo de afecções cardiopulmonares, em geral, inflamatórias. Portanto, é interessante, quando você olhar para uma pupila de um paciente, você ter esse cuidado de ver se as pupilas estão desviadas para dentro. Se for do lado direito, fala mais em afecções pulmonares, e que se ela está do lado esquerdo, esse descentramento, se for só de um lado, então é mais comum nas afecções cardiopulmonares. Então existe também o descentramento lateral da pupila. Em geral, este sinal denota alterações cardíacas e debilidade gastrointestinais. Pode sugerir ainda processos patológicos no trato gênito-urinário, como nefrites, orquites e salpingites. Então, o descentramento lateral, quer dizer, é a pupila correr para fora. Ela deveria estar aqui nesse ponto e ela descentrou para fora. Não é o olho, a pupila. Então, normalmente, quando isso ocorre, a gente tem que lembrar que pode ser alterações cardíacas ou debilidade gastrointestinais. E pode surgir ainda processos patológicos no trato gênito-urinário, como nefrites, orquites e salpingites. Então fica bem claro esses detalhes para quando a gente olhar, não é a íris, é a pupila, quer dizer, é aquele orifício central da íris, que é a íris. Quando ela está deslocada para um lado ou para o outro, é estrabismo, é outra patologia completamente diferente. Então aqui já é o descentramento superior da pupila. Nós temos aqui a íris do olho direito e a íris do olho esquerdo. E a pupila subiu.
ela devia estar nesse local aqui e ela subiu. Então, é um descentramento superior da pupila. Em geral, esse sinal denota debilidade intestinal e tendência para úlcera ou tuberculose. Pode sugerir ainda oligofrenia e isquemia cerebral. Vocês vejam que tem uma semiologia muito rica, né, que a gente tem que valorizar. Se você encontrar isso no seu paciente, pensar nessas possibilidades, né, que ele tenha problemas intestinais, tenha tendência para ser portador de uma úlcera, né, ou também ter alguma oligofrenia ou isquemia cerebral. Então agora nós vamos estudar o descentramento inferior da pupila. Ou seja, é quando essa pupila está deslocada para baixo. Ou seja, ela saiu do seu lugar para baixo. Saiu do seu lugar para baixo. Então, o descentramento inferior da pupila. Em geral, esse sinal denota debilidade pélvica e possíveis problemas geniturinários e hemorroidários. Pode sugerir ainda alterações cerebrais expansivas ou inflamatórias. Então, vocês vejam que tem uma importância muito grande, né? Você prestar atenção esse deslocamento inferior, né, da pupila, do orifício pupilar. Além de ter, a pessoa tem tendência a ter alterações cerebrais expansivas ou inflamatórias, quer dizer, doenças inflamatórias ou tumorais. E problemas geniturinários ou hemorroidários. Finalmente, ele apresenta debilidade pélvica, que é na área da pelvis. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José. Uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada. De cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Esterbom no verão é sempre a melhor escolha. O Esterbom é a trend, é o melhor sabor e a refrescância do momento para combater o calor. É a sintonia pra esse verão, é a cor, a energia, é a melhor opção. Esterbom, o sabor do seu verão. Esterbom. Agora, nós, dando continuidade, né, ao estudo dos deslocamentos da pupila, então nós temos agora o descentramento nasal superior, ou seja, ele está para cima e para dentro. Em geral, esse sinal denota insuficiência hepática e esplênica, mas especificamente, se este sinal ocorrer no olho direito, fala a favor de que seja hepático. E, ao contrário, se for no olho esquerdo, sugere processos esplênicos e hérnia de hiato. Então, veja que uma semiologia muito interessante, esse deslocamento nasal superior, quer dizer, além dele subir, ele é mais para o lado de dentro, quer dizer, para o lado nasal. Então, sempre ele dá
quando a pessoa apresenta isso, tem algum problema hepático ou esplênico. E, se for do lado direito, fala a favor do hepático, né, que é do fígado. E se for do lado esquerdo, problemas esplênicos, né? Então, nós temos o fígado e temos a parte esplênica, que é do lado esquerdo. Para ficar mais claro, nós vamos mostrar um tapezinho mostrando os reflexos pupilares. Se nós olharmos para dentro da cabeça aí nós temos o cérebro e vamos ver o caminho que é percorrido pelo olho. Os estímulos normais vêm, cruzam-se e chegam na área posterior. E lá de volta, pelo núcleo de Adige-Westphal, ele vem e vai atuar diretamente nas pupilas. Entendeu? Quer dizer, quando a gente joga a luz e a pupila se fecha, nós estamos mostrando toda essa área aí. O trabalho dela, olha, ao entrar e voltar. Então ela está voltando para dar o reflexo. You will see that the right pupil consistently dilates as the light is swung toward it. This dilation is called a relative afferent pupillary defect. It usually signifies that an optic nerve lesion is present on the side of the dilating pupil. This test is the most sensitive and the only objective way to demonstrate a unilateral optic nerve lesion or bilateral but asymmetric optic nerve lesions. Vocês notam quando bota luz nesse olho, o outro se contrai. Então agora nós vamos estudar as deformações pupilares. É de suma importância a gente lembrar isso aí. As deformações pupilares, elas podem ser de duas ordens, gerais e parciais, de conformidade com seu grau de acometimento. As deformações gerais atingem desde 180 até 360 graus, com o eixo maior da pupila disposto a 90 graus em relação a uma linha horizontal traçada no centro da pupila conforme o esquema abaixo. Então, nessas circunstâncias, existem duas possibilidades. Podem ocorrer elas, ou seja, uma formação em relação ao eixo vertical e outra em relação ao eixo horizontal. A pupila acima, de forma elíptica, com seu eixo maior no sentido vertical, então vocês estão vendo que ela está assim, em vez dela ser redondinha, ela está no sentido vertical. Então, nesse caso, quando ela está no sentido vertical, denota a possibilidade de apoplexia, quer dizer, problemas cerebrais, devido ao acidente vascular cerebral que pode levar à morte súbita ou a um coma que pode resultar em hemiplegias. Schnabel refere à importância do controle da pressão arterial nesses casos. Então, pessoas que têm hipertensão e têm a pupila nesse aspecto, eles têm grande possibilidade de ter um AVC. Então, precisa ter um certo cuidado e prestar bem atenção a isso. Agora, Deck refere ter encontrado nesse padrão pupila em doenças também tireoidianas e neurovegetativas. Deve-se investigar na íris a região topográfica da tireoide, que pode funcionar como um subsídio, fornecendo dados corroborativos para confirmar a referida suspeita. Agora, a presença de anéis de tensão, quer dizer, na íris, se você tiver anéis nervosos e vasos sanguíneos esbranquiçados, eles reforçam todas as hipóteses acima. É um sinal que com frequência pode surgir em indivíduos com mais de 45 anos. Então, isso são as que têm essa evolução
vertical. Agora, essa pupila em horizontal, de forma ali com seu maior eixo no sentido horizontal, elas denotam a possibilidade de processos expansíveis cerebrais com aumento da pressão licórica devido a tumores ou traumatismos crônicos. Indica ainda alterações cardiorrespiratórias decorrentes de problemas tireoidianos. Depressão ou alteração motoras podem ocorrer principalmente se observar anéis de tensão na área cerebral. Deck refere ainda tendências a psicoses, homicídios, principalmente se for unilateral. A análise da área cerebral pode demonstrar a existência de sinais que corroboram tal hipótese. Por outro lado, se a deformação ocorre num eixo diferente do vertical, alguma possibilidade pode ocorrer. Isto é, ambas as pupilas estarem inclinadas ou para a direita ou para a esquerda, ou se apresentarem divergência na parte inferior, ou pelo contrário, convergentes na parte superior, ou divergentes na parte inferior. Então, minha gente, essas duas alterações, a vertical e a horizontal, podem nos dar uma ideia assim, muito importante de doenças complicadas. Por exemplo, essa daqui, elas podem apresentar alterações para o lado do sistema nervoso. E é uma coisa assim, importante a gente se lembrar dessa coisa. Depressão e alterações motoras podem ocorrer. Depressões e alterações motoras. Então, alterações cardiorrespiratórias e problemas cerebrais, nós encontramos também nos pacientes que apresentam essa alteração na vertical. Problemas da tireoide, né, que são muito importantes, e também a gente tem que ver problemas de hipertensão arterial, nesse caso vertical, que predispõe o paciente a ter problemas assim, de apoplexia cerebral, quer dizer, de derrames ou então de obstruções. Então, de formas anômalas da pupila, nós vamos mostrar pupilas que divergem na sua parte superior, como vocês estão vendo aqui, olha, eles divergem na parte superior, e que as divergem na parte inferior. Quer dizer, essa daqui separou em cima e essa daqui separou embaixo. Quer dizer, a pupila se desviou para fora e aqui ela separou para fora e aqui ela separou na parte inferior. Quer dizer, na parte superior e na parte inferior. E aqui nós temos as pupilas inclinando para um lado e aqui elas inclinando para o outro. Então nós vamos falar hoje sobre essas alterações que podem ocorrer numa pupila e que elas servem assim de orientação para as pessoas que estudaram mais detalhadamente a pupila. Então, divergente superior. Então, a divergente superior, que é essa que nós vamos ver aqui agora, ela tem relação, nestas circunstâncias, esse sinal denota uma possibilidade de ocorrer morte súbita por apoplexia ou hemiplegia. Pode indicar ainda espasmos musculares nesse tipo de pupila, que ela diverge na parte superior. Ansiedade, neuroses e humor choroso. Um dos autores, o Deck, refere ainda a indicar debilidade e falência motora dos membros inferiores. Então, quando a pupila diverge nas suas pontas superiores, tudo isso pode acontecer com este paciente. Então, é um conhecimento a mais que se tem, certo? Agora, se ela diverge na parte inferior, quer dizer, ela separa na parte inferior, este sinal ele pode indicar debilidade muscular, paralisia e espasmos dolorosos que se irradiam para a região glútea. Ackman refere à importância de se identificar os sulcos de contração ou anéis de tensão
bem como verificar se existe uma área de debilidade na área dos membros inferiores. Fato este que reforça o que já foi dito. Existe também, na pupila, um desvio direito e um desvio esquerdo. Então, a pupila pode estar desviada para o lado direito ou para o lado esquerdo. Nessas circunstâncias, este sinal denota uma possibilidade de ocorrer hemiplegia direita. Desequilíbrios orgânicos também podem ocorrer, tais como fenômenos irritativos no cerebelo e labirinto. Se a direção do eixo estiver entre 5 e 11 horas no relógio, é um indicador de distúrbios biodinâmicos, como também da bexiga, com irritação no trato urogenital, que podem se manifestar como disúria, que é aquela ardor quando a gente urina. Então, sempre que ela está desviada nesse sentido, como ele falou, de 11 às 2 horas, tudo isso pode acontecer. Agora, nessas circunstâncias, esse sinal denota uma possibilidade de ocorrer hemiplegia esquerda, quando ele desvia para o lado esquerdo. Debilidade em membros inferiores se a direção do eixo estiver entre 7 e 8 horas. Então, vocês vejam que entre 7 e 8 horas, se acontecer essa alteração, é um indicador de distúrbios sexuais que são do tipo sexual, quer dizer, existem desvios os mais variados nessa situação. Então, vocês vejam, desvios para a direita significam as coisas. Desvio para a esquerda, quer dizer, entre 5 e 8 horas, também tem esses significados que a gente acabou de ver. Então, isso são formas anômalas da pupila. Outra forma anômala da pupila são os achatamentos, que pode ser superior, como a gente está vendo aqui, ou inferior. Então, o achatamento superior e o achatamento inferior. A pupila, ao invés de ser totalmente circular, ela apresenta essa alteração aqui superior e essa daqui inferior. Então, estes achatamentos ocorrem fundamentalmente nos 4 segmentos básicos da pupila, quais sejam frontal, ventral, nasal e temporal. Com as variações superior e inferior, por exemplo, pode ocorrer um achatamento nasal e superior, como será melhor estudado a seguir, com os seus respectivos significados. Quer dizer, tanto ele pode ser achatado superiormente como inferiormente, ou apresentar um achatamento superior e nasal. O critério de nomenclatura é de conformidade com o local da pupila onde está localizado o achatamento. Se ele é próximo do nariz, é chamado de nasal. Se é próximo à têmpora, é chamado temporal. Se na parte superior da pupila, ele é chamado frontal. E, finalmente, se é na parte inferior da pupila, ele é chamado ventral. Então, aqui, ele é chamado ventral, né? E a parte inferior da pupila é chamado ventral. E na parte superior da pupila, ele é chamado frontal. Tá certo? Então, frontal e ventral. Esses sinais pupilares também revelam alterações nas áreas adjacentes aos locais onde ocorrem os referidos achatamentos. Então, a seguir, nós vamos descrever esses principais achatamentos, já que a gente mostrou aqui que ele pode ser superior, inferior, superior nasal, superior temporal e assim por diante. Nós falávamos há pouco de uma formação anômala da pupila, em que ela apresentava um achatamento superior ou inferior. Agora nós vamos mostrar que ela pode ter um achatamento nasal, quer dizer, a pupila do olho direito e a pupila do olho esquerdo apresenta falhas nasal, quer dizer, ela é quebrada aqui nesse ponto. Ou então, ela pode ser
a falha dos dois lados das têmporas, ou seja, falhas temporais, ok? Então, vamos passar a entender o que se passa nessas coisas. Quando ela é uma falha nasal, então essa deformidade indica alterações espinhais. Por conseguinte, o paciente vai apresentar dificuldades respiratórias e debilidade cardíaca. As vértebras torácicas podem estar comprometidas. Pode haver alterações no estômago, de origem psicossomática. Psicamente, há um medo exagerado da morte. Se este sinal se apresentar no olho direito, então, se for somente no olho direito do paciente, aí, especificamente, se for no olho direito, fala a favor de congestão hepática e processos histéricos. Já no olho esquerdo, aí aparecem problemas respiratórios e desequilíbrios endócrinos, se a falha for nasal do olho esquerdo. Se a falha na pupila for do lado temporal, quer dizer, na parte externa, esta deformidade indica falta de ar, proveniente de alterações nervosas, principalmente decorrente da debilidade dos setores vertebrais torácicos. Foi feita referência por Deck à tendência a colapso cardiocirculatório. Então, vocês vejam que predominou nessas alterações, tanto a nasal como a temporal, fenômenos nervosos, quer dizer, o paciente sente dificuldade respiratória ou cardiovascular, mas de origem nervosa. Claro que se isso não for trabalhado pelo psicólogo, pelo psiquiatra, com os medicamentos, e passar muito tempo com isso, poderá realmente o órgão sofrer essa dificuldade. Dando continuidade às formas anômalas da pupila, agora nós temos aqui uma alteração diferente, né? Existe um achatamento que nem é superior, nem é inferior, nem é nasal, nem é temporal. Ele é nasal superior, quer dizer, tem as duas coisas, ele é tanto para dentro como é para cima. Então, essa deformação indica processos irritativos na porção cervical da medula espinhal, entre a C1 e a C3. E também na torácica 3, que são quase sempre secundárias às causas como processos expansivos, infecciosos, mediastinais do timo ou ainda decorrentes de processos irreversíveis da porção alta da medula espinhal, quando, neste caso, pode apresentar a síndrome de Claude-Bernard-Horner. Os reflexos de fotorreagência podem se apresentar alterados. Além de problemas visuais, se relata insuficiência digestiva, principalmente hepática, cujos sintomas pode ser aumento abdominal e dor de estômago. Se este achatamento ocorre no olho direito, se esse achatamento é no olho direito, denota especificamente congestão hepática. Já se ele for no olho esquerdo, indica desequilíbrio hormonal. Veja só, minha gente, como tem tanta explicação, né, tanta informação de alterações através somente da situação, da forma da pupila. Então, normalmente, vamos prosseguir agora com as outras formas para a gente complementar esse estudo tão importante das deformidades pupilares. Ester Bom no verão é sempre a melhor escolha.
Esterbom é a trend, é o melhor sabor, é a refrescância do momento para combater o calor. É a sintonia pra esse verão, é a cor, a energia, é a melhor opção. Esterbom, o sabor do seu verão. Esterbom. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José. Uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada. De cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. Então, essas outras formas anômalas da pupila será nasal inferior, quer dizer, falta essa parte aqui inferior, e essa outra falha que é temporal superior. Nasal inferior e temporal superior. Essas deformidades, ela indica alteração do plexo lombar. Social, que é aonde indica distúrbio do trato geniturinário, tais como impotência sexual e infertilidade. Então, essa alteração aqui de um achatamento nasal inferior indica alteração do plexo lombar, que indica distúrbio do trato geniturinário, tais como impotência sexual e infertilidade. Pode-se observar neurastenia e desordens de percepção psíquica. Esse sinal ocorre no olho. Se esse sinal ocorre no olho esquerdo, indica em geral, se for no olho esquerdo, em geral debilidade dos genitais e bexiga. Porém, mais especificamente, espermatorreia. Por outro lado, se ocorrer no olho direito, pode indicar estados de hiperexcitação sexual com tendência à masturbação excessiva. Em ambas situações, deve-se investigar a presença de marcas de órgãos nas áreas topográficas do trato geniturinário. Então, já quando você encontra deformidade temporal superior, essa deformação indica disfunção psíquica, bem como alterações no aparelho auditivo, com dificuldade de registrar os fenômenos acústicos. Enfim, de percepção auditiva, que surge ou agrava a partir da 5ª década de vida devido às alterações do tônus vascular. Pode apresentar também dificuldades para compreender e expressar a linguagem escrita e falada. Distúrbios sexuais também podem ser presentes. A coluna cervical também pode estar afetada. Já essa deformidade de achatamento temporal superior, essa deformação indica dificuldade de movimentação dos braços, bem como alterações motoras e vasomotoras decorrentes do comprometimento dos segmentos vertebrais e espinhais torácicos, como a T1, T4, T6 e T7. Se esta deformidade ocorrer no olho direito, deve-se procurar marcas de órgão no fígado e vesícula biliar.
como dado corroborativo de doenças dos mesmos. Já no olho esquerdo, esse sinal denota alteração dos membros superiores em decorrência da afecção do plexo cervical. O diafragma pode também estar afetado. Eventualmente, fenômenos irritativos na área cardíaca podem ser observados. Pode haver comprometimento da digestão. A presença de sulcos de contração ou anéis de tensão lá na íris indicam a severidade do que foi relatado aqui conosco. Então, vocês vejam que tem deformidade nasal inferior, tanto do olho direito quanto do olho esquerdo. E deformidade externa, temporal, superior, do olho direito e do olho esquerdo, cada uma apresentando alterações as mais variadas no organismo. Bom, então nós vamos ter a conclusão que tantas alterações que podem existir numa íris e quanto mais complexo ainda pode ser as alterações encontradas na própria pupila, então o diagnóstico é feito por um profissional capacitado. Os iridologistas fazem uso de gráficos de íris para detectar quais partes do corpo estão saudáveis, doloridas ou doentes. Portanto, cabe a nós escolhermos profissionais, de preferência, pessoas que estudam com seriedade a íris e a pupila, porque existem pessoas que não têm muito estudo, nem muita profundidade para diagnosticar e podem lhe dar uma falsa impressão de uma doença inexistente. Então, o que é o normal? O normal, então, é quando a gente tem a pupila de tamanho intermediário e, principalmente, uma pupila simétrica, ou seja, quando eu olho a minha pupila direita e comparo a pupila direita com a pupila esquerda, elas são simétricas. Felipe, se eu estiver fazendo, então, um exame, uma avaliação neurológica e projetar a luz na minha pupila, ou aumentar, pegar uma lanternazinha e focar, então, luz no meu olho, o que vai acontecer com a pupila? Então, toda vez que eu jogar ou projetar maior intensidade de luz no olho, essa pupila vai ter uma tendência, então, de contrair. Essa contração, então, a gente chama de miose. Durante um exame, então, eu tenho uma pupila normal. Se eu projeto mais luz, ela vai contrair, a miose. A partir do momento que eu tiro a luz, o que vai acontecer? Ela vai dilatar, que é o que a gente chama de midríase. Voltando para onde? Voltando para o meu ponto de normalidade. Então a gente pode falar que uma pupila normal, ela é chamada de pupila isocórica. O que significa isocórica? De mesmo tamanho e simétrica. Então, se eu estou projetando luz, ela está diminuindo. Se eu estou tirando luz, ela está aumentando. A mesma coisa tem que acontecer no olho direito e no olho esquerdo. E se eu não estou projetando luz nenhuma, ela tem que ser simétrica do olho direito e do olho esquerdo. Isso é o que a gente chama então de pupila isocórica ou pupila normal. Aí a gente vem ao nosso primeiro exemplo de anormalidade ou de alteração, que é a pupila anisocórica. O A vem de negação e o isocórico então de normal, né? Então, ou seja, é uma alteração da normalidade. E a pupila anisocórica, ela tem como característica, então, uma diferença entre o olho direito e o olho esquerdo, tá? Aqui no caso eu botei um olho com a pupila dilatada, ou seja, em midríase, e o outro olho com a pupila contraída, ou seja, em miose. Mas ela pode estar uma normal e a outra dilatada ou contraída, essa normal e essa dilatada ou contraída, uma contraída, a outra relaxada, as duas contraídas só que com intensidades diferentes, as duas relaxadas só que com intensidades diferentes. Mas toda vez que a gente pensa em pupila anisocórica, eu penso em pupilas assimétricas, ou seja, elas não têm a mesma capacidade e a mesma reatividade à intensidade de luz. Isso já é, então, indicativo de alteração de sistema nervoso central.
Isso é o mais comum, Felipe? Não, isso não é tão comum. Agora, quando a gente pensa em anisocórica, ou seja, que eu tenho uma assimetria, normalmente eu tenho um lado normal e um lado assimétrico. Então eu tenho uma pupila anisocórica. Agora, o que eu tenho que prestar atenção? Ou qual a correlação que eu tenho que fazer? Esse lado que está assimétrico, ele está em midríase, em relaxamento, ou em miose, porque isso é que é importante. Então, primeiro, eu vou falar dessas duas alterações. Primeiro da miose, que é a contração, e depois da midríase, que é o relaxamento, para depois, então, a gente retomar e fazer correlação, então, com a pupila anisocórica. Então, toda vez que eu penso aqui, então, na minha miose, que é a minha contração, e aí eu tenho que partir do princípio seguinte, que eu estou fazendo a avaliação da minha pupila, mas eu não estou projetando luz nela. Ou seja, as minhas duas pupilas, direita e esquerda, elas se encontram com alteração, elas se encontram em contração, porém elas estão contraídas sem estar recebendo nenhum foco de luz, ou seja, elas não estão sendo hiperativadas. Por que é importante lembrar disso? Porque se a pupila estiver recebendo um foco de luz ou se ela estiver sendo hiperativada, essa miose aqui é considerada normal. Por quê? Porque toda vez ela vai tentar se ajustar à quantidade de luz. Se eu aumentei a quantidade de luz, ela vai contrair. Então ela é chamada de patológica, ou vou ter uma miose patológica, quando elas estão contraídas sem nenhuma condição específica de aumento de intensidade de luz. E o que significa isso? Quando eu tenho essa miose aqui bilateral, sem nenhum aumento de intensidade, elas podem estar associadas à síndrome de Horner, mas elas também podem estar associadas também ao tumor de Pancoast, tá? Esse tumor de Pancoast, então, ele é característico, ele tem como um dos sinais patognomônicos essa miose bilateral, e elas também estão normalmente associadas à hemorragia intracraniana, a utilização de quimioterapia em pacientes, então, em tratamento de câncer e também ao uso excessivo de álcool. Então, nessas condições, eu posso encontrar a minha pupila contraída bilateralmente, ou seja, em miose bilateral, sem necessariamente ter um aumento da intensidade de luz projetada para esse olho. Agora, e o outro caso, que seria o caso oposto? Quando eu tenho bilateralmente um relaxamento, ou seja, Felipe, aqui que pode estar relacionado então esse relaxamento bilateral das pupilas, sem necessariamente a pessoa estar no escuro, ou seja, diminuir a intensidade de luz, porque o normal é, toda vez que eu diminuo a intensidade de luz, a minha pupila dilata, nome disso, midríase, isso é um ajuste. Agora, se eu não diminuir a intensidade de luz, ou se eu estou projetando luz e ela continua dilatada, tem alguma coisa de errado. Se essa dilatação é bilateral, normalmente, então, e não associada a nenhuma alteração de intensidade de luz, ela normalmente está associada à concussão cerebral. Felipe, o que é concussão cerebral? Aos traumatismos crânioencefálicos, ou seja, concussão é uma pancada cerebral. Isso não precisa ser um traumatismo crânioencefálico aberto, mas pode ser qualquer pancada na cabeça que possa gerar uma concussão e, consequentemente, um edema intracraniano. Mas só essa condição que pode predispor? Não. Nesse caso, então, no caso da midríase, que é o relaxamento, a utilização de cocaína também pode gerar isso como um sinal patognomônico. A gente percebe então que usuários de cocaína vão ter uma tendência de estar com a pupila mais dilatada. Além disso também, o uso excessivo de outras drogas também pode gerar, além da cocaína, mas outras drogas psicoativas e estimulantes também podem gerar esse sinal patognomônico, que é de relaxamento da pupila ou de midríase, e depois a síndrome da abstinência e lesões oculares. Então, a abstinência, a droga e lesões oculares também podem gerar essa alteração. E com isso, então, a gente falou um pouquinho da relação entre as principais alterações, a midríase, que é o relaxamento, a miose, que é a contração, com algumas alterações encefálicas. Beleza, agora eu quero retomar com vocês o que eu tinha falado aqui da pupila anisocórica.
Felipe, como saber se é esse lado que está relaxado ou se é esse lado que está contraído? Então a gente vai ter que fazer a associação durante a avaliação clínica. Eu vou ter que fazer uma avaliação clínica, pegar uma lanterninha e projetar essa lanterna no olho direito e no olho esquerdo. Eu vou ter que ver se quando eu projeto aqui ela contrai, quando eu retiro ela dilata. Quando eu projeto contrai, quando eu retiro, dilata. Aquela que está contraindo e relaxando, ou seja, com capacidade de se adaptar à intensidade de claridade que está sendo projetada a ela, é a pupila normal. Essa descrição foi feita pelo professor Felipe Barros. Então terminamos mais uma situação dessa de estudo da íris, focalizando a pupila. Muito obrigado e até ao próximo encontro, quando estaremos falando de outros assuntos relativos à saúde. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José, uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada, de cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. Esterbom no verão é sempre a melhor escolha. O Esterbom é a trend, é o melhor sabor e a refrescância do momento para combater o calor. É a sintonia pra esse verão, é a cor, a energia, é a melhor opção. Esterbom, o sabor do seu verão. Esterbom. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você.